Fala galera do OpaCast, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de negócios, um dos maiores podcasts de negócios da região da Ibiapaba. Eu, host Carlos Aragão desse projeto, estamos aqui trazendo convidados sempre que podem sim contribuir ainda mais com a sua empresa, com o seu desenvolvimento pessoal, trabalhando aí a sua mente para fazer com que você saia da zona de conforto e alcance outro nível, outro patamar, seja pessoal, seja empresarial. O intuito desse programa é fazer com que realmente você tenha resultados extraordinários. E por isso, hoje nós estamos aqui com parceiros, né, e convidados mais que especiais, até porque nós vamos falar hoje sobre sustentabilidade e também sobre ESG. Mas, Carlos, o que é ESG? Então, fica ligado aqui nesse episódio, porque ele está apenas começando. Mas eu não poderia deixar de falar que esse episódio é um episódio, se você está assistindo agora, então sinta-se honrado. Se você está assistindo no dia 20 de maio, sinta-se honrado. Por quê? Porque esse projeto está sendo elaborado especificamente para a Semana do MEI. O que é a Semana do MEI? Semana do MEI é um evento realizado e idealizado pelo Sebrae em todo o território brasileiro. E aqui, na região da Ibiapaba, não seria diferente. Sabe o que é que está sendo diferente? É todo esse conteúdo que está sendo programado, porque o OpaCast foi chamado para ser embaixador da Semana do MEI. Então, juntou Sebrae, OpaCast, Sala do Empreendedor, Grupo Líder, diversos parceiros, agentes, governanças locais, para preparar esse conteúdo e fazer com que ele faça verdadeiramente a diferença na sua vida. Então, esse episódio, dia 20, se você está assistindo agora, sinta-se honrado, porque ele foi feito especialmente para você da Semana do MEI, do Sebrae, Território Ibiapabano. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre sustentabilidade e ESG. Um dos nossos convidados, ele é sócio-diretor da Avalie Consultorias em Sustentabilidade. Mais de 10 anos como líder de projetos em sustentabilidade e ESG, atuação em clientes como Caixa Econômica, Pague Menos, Extra Farma, um currículo bem extenso. A gente vai colocar todas as descrições dos nossos convidados aqui na descrição desse vídeo. Pelo primeiro lugar do Prêmio por Desenvolvimento Ambiental da FIEC, também idealizador do selo ODS Sebrae Ceará, autor do livro Sustentabilidade para Pequenos Negócios. Eu quero que você me ajude a receber, nós aqui do estúdio também, com a calorosa salva de palmas, Rafael Rocha. Bem-vindo ao OpaCast, meu irmão. Obrigado, Carlos. Obrigado, Elton. Joe, sempre é um prazer estar aqui compartilhando essas vivências, em especial para você, pequeno negócio, que hoje vai nos ouvir. E a ideia é que a gente possa dar clareza para você em relação às questões de ESG e sustentabilidade, como aplicar isso na prática. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer. Que é isso, cara, a gente que fica honrado. Também temos aqui como convidado especial, ele que é superintendente do consórcio de manejo de resíduos sólidos da Ibiapaba, já foi secretário de Meio Ambiente de São Benedito, também do município de Graça, ex-membro do Grupo Executivo de Consórcios de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da região metropolitana de Sobral, ex-assessor financeiro do município de Graça. Eu quero que vocês me ajudem a receber com a calorosa salva de palmas, Elton Lopes. Muito obrigado Carlos, obrigado aí Sebrae, em nome do Joe, obrigado Rafael. Uma satisfação estar aqui, muita alegria estar nesse momento contribuindo com o Sebrae, nosso parceiro de toda hora. E eu já fui MEI, já fui agente de desenvolvimento também, eu tenho que acrescentar aí que também. Bacana. E foi onde eu me identifiquei como agente de desenvolvimento, que foi daí que eu desenvolvi as outras coisas também. Outras habilidades. As outras habilidades. É importante esse momento. E falar de sustentabilidade não é por nós gostarmos, é porque é uma urgência, é uma necessidade a gente discutir e trazer para a prática a sustentabilidade, principalmente o microempreendedor que está na base. Com certeza. E, gente, esse cara que vem se destacando à frente da coordenação do projeto Território Empreendedor na região da Ibiapaba, ele também que é analista técnico do Sebrae. O cara é um verdadeiro showman, meus amigos. É ou não é verdade? É verdade. Eu quero que vocês me ajudem a receber esse cara extraordinário, que é um dos responsáveis pela idealização também do OpaCast, né? Para que vocês fiquem sabendo antes
de dar o start, sentei com ele, conversei, disse como é que era o projeto, a gente fez alguns ajustes e alinhamentos, e na outra semana eu já cheguei para ele, ó, já vai começar. Já colocou em prática? Amigo, depois que chega no Sebrae, o negócio é aí partir para a execução. Joe Maglas! Carlos, que isso, rapaz? Mas assim, é um prazer novamente estar discutindo sobre um tema que o Sebrae vem tendo como prioridade, principalmente aqui no território ibiapabano. Isso. Né? E temos aqui duas personalidades que estão aqui para esclarecer para o nosso ouvinte, né? Para a pessoa que está conferindo, né? Esse trabalho que vem sendo desenvolvido na região. Você que é empreendedor, né? E quer saber mais sobre o assunto, hoje o momento é hoje da gente trazer soluções, ferramentas e falar um pouco do que está acontecendo na região e como é que o seu negócio pode ser beneficiado, não é isso? Com certeza. Gente, nossos convidados já foram devidamente apresentados. Você que está do outro lado aí acompanhando a programação do OpaCast através dessa Semana do MEI, né? Uma semana de pioneirismo que o Sebrae da Ibiapaba vem realizando, que começou lá atrás, dia 25 de abril, fazendo o lançamento Esquenta Semana do MEI, que por sinal, assim, tá fresquinho na minha memória aquela palestra incrível do Wagner Selma, hein? Eu juro pra você que quem tava do outro lado devia estar entusiasmado, né? Com certeza. E com esse episódio aqui vai ficar mais ainda. Você já deve estar acompanhando toda a saga do OpaCast como embaixador da Semana do MEI. Tivemos aí o episódio dia 15, episódio dia 18 e hoje fazendo mais um episódio, liberando para você esse conteúdo que está aí do outro lado acompanhando a gente. Sabe de uma coisa? Todas as responsabilidades que competem não só ao microempreendedor individual, mas o cidadão por si não pode passar sem falar em sustentabilidade, né, amigos? Então, para a gente começar nosso bate-papo, estenda aqui e abra a pergunta tanto para o Elton como para o Rafael. Começando aqui pelo Elton. Falar da importância da conscientização da sustentabilidade, porque muito se fala, muito se prega, é um assunto que é o hype do momento, mas às vezes a gente vê pouca execução, principalmente pela grande governança, né, Elton? Com certeza, Carlos, com certeza. Nós temos hoje, né, esse desafio muito grande. Você pode até entender um pouco assim as ODS. Né? Se hoje você perguntar ou nas empresas ou no setor público, o que são as ODS? Né? Fica complicado que não se está divulgando tanto uma coisa que já foi, né, lançada bem lá atrás, e está chegando aí 2030, já chegando no final do prazo e a gente não tem nenhum conhecimento do que são as ODS. E a sustentabilidade já vem com uma necessidade humana. Nós temos um esgotamento do planeta, tanto pelas questões de desmatamento, pelas questões de poluição, a partir da Revolução Industrial. Você vê que a partir, né, não sei se do surgimento de uma grande escala de empreendedorismo, né, mas também uma não preocupação do esgotamento do planeta. E hoje o empreendedorismo está mais focado com a sustentabilidade. E é importante que esteja, que a percepção hoje de quem vai adquirir um produto, de quem vai frequentar a sua loja, de quem vai, né, estar junto com você, é essa pegada de sustentabilidade. Hoje eu faço minha seletividade com relação a quem pratica sustentabilidade. É o mercantil que faz ali a sua coleta seletiva interna, que colhe seu papelão, já destina, já faz um diferencial, já tem um cuidado com a governança, com os próprios funcionários, que a gente percebe quando a gente entra, né, no recinto ali do microempreendedor ou do grande empreendedor, mas que a gente vê essa pegada, não só de sustentabilidade, mas também de governança. É uma empresa que tem uma retidão, é uma empresa que não só cuida do meio ambiente, mas que cuida das boas práticas. Tem um compliance bem esclarecido para que as pessoas entendam, para saber que eu tenho uma confiança no produto, que aquele produto não foi adquirido de forma errada, foi adquirido de forma certa, que não veio de numa área de degradação, que ele não estava desmatando, ou que ele não estava aplicando produtos Precisa indevidos. verificar todas as devidas certificações. Certificações, selos de qualidade. Então, isso é o que o empreendedor... mas isso tem que ser para um grande, tem que ser porque tem que contratar consultorias, tem que ser para o grande. Não. O microempreendedor individual tem como fazer isso, tem como ter esses cuidados.
não só com a sustentabilidade, mas também com a imagem da empresa dele. Sim. E aí vem surgir o Sebrae. Então, nós temos uma oportunidade, e veja bem que o nosso Sebrae aqui da Ibiapaba, né, a gente vê que cuida, não só, viu, Joe, não é porque você está aqui na minha frente, mas eu tenho esse convívio com o Sebrae desde 2017, aliás, desde antes de 2017, porque antes de eu entrar no setor público, eu era do setor privado e tinha acompanhamento do Sebrae. Né? Eu tinha uma loja e tinha um acompanhamento do Sebrae e eu sempre participei, inclusive das caravanas do Sebrae, antes de entrar no setor público. Quando eu entrei para o setor público, eu disse, agora eu tenho que ter o Sebrae mais como parceiro agora para ajudar os outros microempreendedores. Então, assim, é importante ter isso e, Sebrae, parabéns por estar focando a sustentabilidade. E isso não é só, né, mais uma moda. Isso é urgente, isso é necessário. E nós precisamos de mais sustentabilidade para nós preservar o nosso planeta. Nós só temos esse. Com certeza. Rafael, apesar de, como eu disse, apesar de ser um assunto do momento, um hype, né? É aquilo que está Em alta. em alta, mas a gente vê a execução, mas a gente vê pouca execução por onde a gente deveria ver mais, né? Onde era para dar mais exemplo, mais disseminação dessa informação, é onde a gente vê menos esse conteúdo ser propagado, né? Isso, a gente precisa hoje sensibilizar para conseguir conscientizar e a partir daí ter as nossas ações práticas. Mas eu gostei da fala do Elton, porque ele me fez lembrar de um conto, de uma história. E o podcast ele é feito de histórias, né? Isso mesmo. Então vamos fazer uma linha do tempo aqui para a gente entender como que as coisas vêm mudando com o passar do tempo. Se a gente olhar lá para o ano de 1970, a gente vai lembrar de quê? Da seleção brasileira, né? Pelé, Rivelino dando aquele show, o Brasil campeão mundial. Mas naquela época a gente tinha 4 bilhões de pessoas no planeta. Hoje, 50 anos depois, a gente tem 8 bilhões. O dobro. Será que a gente tem que se adaptar, fazer algo diferente? Isso é fato. Lá na época que o Brasil ganhou a Copa também, quando estava ali todo mundo feliz, né? O Brasil em alta, a gente tendo orgulho da camisa amarela. Eu não vivenciei, não é da minha época, mas eu vi os vídeos, tá? Não nasci lá antes de 70, não. Essa história tá meio... Eu fiquei aqui... Tá meio mal contada essa história. Eu conheço pelo YouTube, viu? Mas lá naquela época também começava um movimento na Europa sobre as empresas que estavam poluindo o ar, aquelas chaminés que antes eram vistas como desenvolvimento econômico. Eu vou mudar para ali porque lá tem muita chaminé, tem muita indústria, lá eu vou ter oportunidade de emprego, o que era uma verdade naquela época, mas aquilo não era sustentável. E começou a ter os impactos ali nas comunidades, lá na Europa, e esse movimento ganhou força de combater essas empresas que estão poluindo lá o ar, por exemplo. Nessa época de 70, isso aconteceu tudo nesse mesmo ano. Um ministro aqui no Brasil, sabe o que ele falou? Empresas, vocês que estão sendo pressionadas aí na Europa, venham poluir no Brasil. A gente tem espaço. Porque aqui o negócio é mais tranquilo. E a poluição a gente deixa para depois. Essa foi a frase de um ministro naquela época. Você imagina uma frase dessa sendo dita hoje, nos dias de hoje? É impossível. Tanto é que esse mesmo ministro, já nesse século XXI, ele voltou atrás. E ele falou o seguinte: quando eu dei essa declaração, lá em 70, eu não tinha ideia que eu ia ver com os meus olhos o esgotamento dos recursos naturais, que é o que ele consegue enxergar hoje. Então, durante toda essa mudança, as empresas, que é a engrenagem da nossa economia, ela também precisa mudar. Ela está dentro de um grande desafio global, que é a gente ter uma nova economia, sair dessa nossa economia tradicional, de poluição, de baixas preocupações sociais, e a gente impulsionar isso com uma boa governança, para que a gente tenha uma governança saudável, uma governança ecologicamente correta, socialmente justa, e a governança ela tem esse poder dentro das organizações. Hoje, a nossa economia ela é o quê? O quanto mais eu consigo poluir, mais eu tenho lucro. Essa é a nossa economia tradicional. Se a gente for pegar o produto interno bruto, que é a quantidade de dinheiro que movimenta em cada país, a gente tem um top 15.
Se a gente for pegar o top 15 de quem mais polui, são os mesmos países. Então, não é uma coincidência. É uma economia hoje que a gente tem ao que transformar. E as empresas têm um papel fundamental. O MEI, os pequenos negócios têm um papel fundamental, porque o MEI ele é responsável por 30% do PIB no Brasil. Ele é responsável por 80% dos empregos gerados aqui no Brasil. Então, o MEI ele tem sim esse poder de estar transformando essa nossa economia para que ela seja sustentável. Afinal, o que é ser sustentável? É ser perene, é dar vida longa às coisas, é obedecendo ali, respeitando os nossos limites. Então, essa é uma história que a gente pode já começar a entender como que essa trajetória vem chegando aqui até hoje também. Uma coisa que me deixa curioso é assim, no nosso território tem mais de 21 mil empresas. 70% dessas micro e pequenas empresas são MEIs, né? E assim, muitos não dão tanta importância, né, ao tema sustentabilidade, né? Não sabem nem o que significa efetivamente e qual é a relação do nome sustentabilidade com o negócio dele. E assim, como é que o pequeno negócio ele pode se enxergar dentro desse tema? Eu tive a experiência, Elton, de ir para uma empresa e eles não utilizarem sacolas. Aí nossa cultura, eu acredito que acharia estranho, mas na cultura deles, né, muito normal você levar a sua própria sacola. Que é o eco bag, né? Conhecido. Porque já era feito bem antigamente, lá atrás, quando não tinha sacolinha plástica. O pessoal fazia, ia pra feira com a bolsinha. Aquele carrinho, né? Puxando. O carrinho com a bolsinha. Já fazia antes, nós estamos regredindo. Aí uma coisa que o Rafael deixou claro é essa questão da sensibilização, da educação. Não é isso? Uma coisa que eu percebo, se uma empresa tem uma política como essa, ela diminui custos. É isso? Mas quais são os outros benefícios que vocês enxergam que a sustentabilidade pode trazer para o pequeno negócio? Eu vejo, Joe, no fortalecimento da marca e na confiança. Não é? Entre uma empresa que não tem uma prática de sustentabilidade e uma que tem a prática de sustentabilidade, isso está comprovado. Né? Hoje há uma percepção de escolha melhor para quem tem uma pegada mais sustentável. A gente já começa a ver no mercantil uma escova de dente já diferenciada, já sustentável, uma coisa já retornável. Então, né, já começa realmente a indústria enxergar também que os custos, e a pandemia veio para mostrar isso. Apesar da pandemia ter tido um boom de geração de resíduo descartável, mas também veio para despertar a população de que nós estamos em perigo. E a sustentabilidade é isso. Então, quando eu pego um microempreendedor que acredita na sustentabilidade, ele vai atrair cliente pela sustentabilidade, sem dúvida. Né? Ele acaba fazendo isso a favor e o fortalecimento de marca dele, se ele tiver essa pegada de sustentabilidade. Uma coisa simples, eu tenho uma mercearia, por exemplo, né? Alguém que tem uma mercearia e é MEI. Ali, a maneira como ele cuida do resíduo sólido da mercearia, que ele não está ali pegando a sacola dele e colocando na frente do mercantil para sujar a cidade dele. Serve até como um diferencial de negociação. Serve, né? como um diferencial. Ele faz uma prática de adotar um catador e de destinar, já que ele não tem um grande volume de reciclado, mas ele pode destinar ali para um catador. Não? Assim, são coisas pequenas. Eu acho que é uma vitória, 1% a cada dia é uma vitória. Então, se ele começa a ter essa prática, show, beleza. Então, assim, e a percepção do consumidor com relação a isso? Sem dúvida. E quando você fala que, né, hoje, né, e você vê que nós temos um conhecimento de história. E hoje nós temos a internet que mostra o que foi o passado, o que foi a história bem direitinho e bem mais fácil, que hoje não precisa mais nem ler livro de história para entender e conhecer a história. Mas hoje o que nos falta é uma massiva prática de educação ambiental no nosso sistema educacional, ou público ou privado. Deixar de romantizar o nosso meio ambiente e colocar ele na prática, porque ele eu vejo o meio ambiente hoje mais importante do que quase as outras matérias, porque sem o meio ambiente não ia existir as outras. É isso mesmo, né, Rafael? Muito bem, e também para contribuir, Elton, eu vejo que hoje, Joe, o maior benefício é você se manter no mercado.
Porque hoje o ESG, que a gente vai explicar o conceito também, para todo mundo entender com clareza, esse termo hoje ele é a chave do sucesso para um negócio moderno. Precisamos nos adaptar, sim, a esses critérios estabelecidos para que o negócio viva, tenha lucro, prospere, ganhe escala. Então, é a chave do sucesso. E como que funciona essa chave do sucesso hoje na prática? Hoje, para o seu negócio crescer, geralmente quem é MEI, ME, quer mudar ali para o EPP, por exemplo, você quer fazer o quê? Um acesso a um crédito para você investir no seu negócio, contratar mais pessoas. Quem tem práticas estabelecidas de sustentabilidade, que é o ESG que a gente vai falar, tem acesso a créditos com maior carência, com juros menor. Benefícios específicos, né? Benefícios especiais para quem trabalha de maneira responsável. Então, isso vai impactar diretamente o sucesso do seu negócio. Quando a gente fala de pequeno negócio também, a gente está falando hoje de cadeia de fornecimento. Hoje, as grandes empresas, elas têm uma cadeia de fornecedores que, em sua maioria, são pequenos negócios. As empresas grandes hoje já têm estabelecido políticas de compra sustentáveis. No seu código de conduta, elas têm lá artigos e cláusulas sobre como que o fornecedor tem que se portar em relação às questões sociais, ambientais e de governança. Então, hoje, falar de ESG, o maior benefício é você continuar no mercado. E por ser um tema que a gente ainda tem uma pouca conscientização, a gente ainda está ali dando os primeiros passos, principalmente quando a gente fala de pequena empresa, de MEI também, vira uma grande oportunidade para você ser um pioneiro. Exato. E a partir daí você não vai ser surpreendido com algo. Você vai estar surpreendendo de maneira positiva. Então, a gente, tendo esse ponto de vista, como o Rafael disse, daqui a pouquinho a gente vai entrar nas definições do que é o ESG, do que são os resíduos sólidos, né? Dicas práticas de como você, microempreendedor individual, ME, pode colocar a mão na massa com práticas simples de como se adequar a essa nova realidade, né? Eu estava vendo uma pesquisa do IPCC falando, né, de uma pesquisa que ele fez, até acompanhando desde metade do século XX, que há 95% de chances, né, de certeza que um dos principais motivos do aquecimento global seja do homem, de atitudes, de ações do homem, né? De que forma que a gente pode ver isso, Elton e Rafael, e acender um botão de alerta para quem está começando, né? Porque um dos principais motivos desse episódio é para a gente trazer a conscientização para você que tem uma empresa pequena, que você pode sim começar. É mais fácil você tentar educar o processo quando ele é de menor volume do que você mudar esse processo depois que já está em grande escala. Então, se você já vai separando o material, né, reciclado, já vai fazendo compras de empresa que tenham responsabilidade ambiental e vai tendo todo esse cuidado desde o início, você já vai crescer com um formato bem diferenciado. Assusta esse índice do IPCC? Sem dúvida, é um índice, é a luz vermelha, né? O índice aí já nem amarela nem mais, amarela né? mais, nós já estamos na luz, já estamos aí no limite, né, Vou deixar aqui. do esgotamento do planeta, que já passou, né? Nós já esgotamos, né, o planeta. Mas se esgotou e não aconteceu nada. Nós já estamos vivenciando os acontecimentos. Seca onde chovia, né? Uma tempestade agora que alagou Dubai. Pô, Emirados Árabes, alagado. Já imaginou isso? E outra, vimos aqui, Croatá, recentemente, chovendo granizo aqui, cara. Quixeramobim, outra vez. E são ações climáticas que assustam. Que assusta, porque nós não estamos preparados para esses intempéries. Mas criamos esses intempéries quando nós fazemos essas intervenções no meio ambiente. Então, hoje nós temos um problema tão sério pela questão, né, puxando aí
o nosso lado, a questão do resíduo sólido é uma questão que nós estamos mais do que no limite. E percebemos que hoje enterrar resíduo não é inteligente. Nós precisamos que esse resíduo ele retorne para a cadeia e ele se torne cíclico. Para que não se venha de novo tirar do meio ambiente recursos para produzir a mesma coisa Pra e depois degradar o meio depois ambiente. degradar o meio ambiente e enterrar aquela mesma coisa. Então nós temos que fazer essas práticas e aí vem, por sorte, né, essa pegada ESG, para que também se entenda não só no setor privado, mas no setor público, as questões das compras governamentais, fazer compras mais sustentáveis, reduzir, ou meu sonho é que se elimine tudo que é descartável, principalmente das compras governamentais, e isso, quanto consórcio, nós vamos fazer um manual de orientações para as secretarias, para as prefeituras. Hoje nós temos um problema sério, bem rapidinho aqui, problema sério, a questão do EVA. O EVA nós não temos quem compre e faça a reciclagem dele e a transformação dele. Então, se eu não tenho para esse produto uma destinação, ele não vai entrar na relação de compra. E isso a gente começa a fazer também que as empresas se adequem a ter produtos que possam ser retransformados. Então, essa pegada dessa agora veio a calhar, que já era para ser uma coisa da década de 70, de 50 ali. Eu acho, ou então com a Revolução Industrial já era para ter vindo também esse manual. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Todos os índices estão alarmantes. Então, assim, nós já estamos na luz vermelha. Então, precisamos, né? Agora o medo é, aí nós vamos avançar o sinal ou vamos ter que trabalhar para esperar voltar à luz verde. Então, esse é o nosso desafio. Muito bem, Elton. E você falou de produto, eu quero fazer uma cobrança aqui na frente de todo mundo. Ó, o pessoal do artesanato, a gente se encontrou lá em Guaraciaba. Para o evento lá do Agrotec, eu trouxe um papel semente de um fornecedor lá de Fortaleza. E eu falei, ó, vocês têm que produzir isso aqui no território ibiapabano, hein? Ó, cobrança pública aqui, equipe do artesanato. Mas vamos lá, contribuindo aqui com o IPCC, mudanças climáticas. Olha, eu já adianto, a gente precisaria de um episódio só para falar sobre isso. Mas eu vou tentar ser breve aqui em relação a essa questão que me cativa muito. Hoje, quando a gente vê esses termos, hoje é muita informação ao mesmo tempo. Às vezes a gente fica ali um pouco bombardeio confuso, de informação, é um na verdade. bombardeio de fato. E quando a gente fala desse termo, a gente ouve efeito estufa, aquecimento global, mudança climática, mas afinal de contas, o que é que vem primeiro? Um é a mesma coisa do outro? Vamos lá, vamos lembrar lá da 6ª série, quando todo mundo aprendeu o que é um efeito estufa, que é um efeito natural do nosso planeta, onde os raios solares entram no planeta e o nosso planeta reflete para o universo um percentual desse raio. O outro percentual fica, e a gente fica aquecido. A nossa camada de ozônio segura um percentual desse raio que faz com que o nosso planeta não congele. Esse é o efeito estufa, é essencial para a vida aqui no planeta. O aquecimento global, ele vem por quê? Porque na Revolução Industrial a gente começou a soltar gases, que são esses gases, CO2, metano, combustão CFC. dos carros, CFCs. Tudo isso se acumula na nossa atmosfera e vai estendendo ali a nossa camada de ozônio. Tem alguns gases que até destrói também a camada, não só acumula, mas destrói. E o que é que isso interfere no nosso efeito estufa, que ele é natural? O raio, ele entra, só que ele não está conseguindo sair como ele saía antes, porque esses gases estão mais concentrados no planeta dentro de uma ação do homem, combustão do homem, a indústria do homem. E a partir daí a gente tem um aquecimento global, que é o que vem em segundo lugar. Então, primeiro o efeito estufa, que é algo natural. Depois a gente tem essa consequência, que é um aquecimento global. A temperatura média do planeta ela vai aumentando com o passar do tempo, que esses gases vão acumulando. E no final das contas a gente tem o quê? As mudanças climáticas. O que é a mudança climática? É um desequilíbrio ambiental no nosso planeta. Então a gente vai ter mais chuva onde não tinha, a gente vai ter mais gelo onde não tinha, vai estar mais quente onde não era tão quente. Aqui na Ibiapaba chove quando? Até maio, né? Mais ou menos. Janeiro até maio ali.
pode ser que esse desequilíbrio, essa mudança climática, faça com que as nossas chuvas sejam no segundo semestre. Já pensou? Um desequilíbrio ambiental como esse? Então, isso é a maior consequência do aquecimento global, que são as mudanças climáticas. E como que isso ocorre? Porque a temperatura média do planeta está aumentando. E o nosso desafio, o relatório do IPCC, ele fala que essa média não pode aumentar em 1,5 grau ou 2 graus até 2050. Se isso aumentar, a gente vai ter esses desequilíbrios. Fazendo uma analogia com o corpo humano, a gente tem o quê? 36 graus de temperatura média. Se a gente está acima de 37, 38, 39, acho que não é o caso, né? Mas quando a gente está assim, bem alto, o que acontece com o nosso corpo? A gente está suando e ao mesmo tempo a gente está com frio. Isso. É um desequilíbrio físico. E isso acontece com o planeta também. Ele vai ter esse desequilíbrio e aí a gente vai ter um mundo com desastres ambientais. Vai ser ruim quando entrar em convulsão. Exatamente. E aí tem um ponto importante que você falou, Elton, até para esclarecer para todo mundo sobre esse tema. A nossa meta é não ultrapassar 2,5 graus e manter pelo menos 1,5 grau a mais da temperatura média. O ano passado, de 2023, a gente alcançou 1,5 grau acima da temperatura média do planeta. E os cientistas estavam esperando que isso acontecesse só em 2030. Ou seja, uma projeção que ela foi antecipada E muito, né? E muito. Então, o ESG, que é o E do ambiental, ele vai ter essa pegada forte também para essa questão do carbono, da mudança climática. E você, como MEI, pequena empresa, você faz parte disso. Não se surpreenda se aquela empresa que você fornece o seu produto começar a te perguntar quais são as suas emissões atmosféricas, porque isso já acontece. Eu, como consultor da grande empresa, eu vou às pequenas empresas que são fornecedores e vou lá e pergunto. Então, isso vai acontecer e já está acontecendo aqui no nosso estado, inclusive. Então, é uma noção básica aí sobre essas questões de mudança climática, mas eu queria também focar nesse conceito. A gente já está falando tanto do ESG, queria dar um foco aqui nesse conceito do ESG, da sustentabilidade. Que é uma sigla, né, em inglês, mas como você disse, né, o E pertence ao ambiental, o S social e o G a geografia, mais ou menos isso? Governança, né? E é interessante a gente ver essa linha do tempo também. Quando a gente fala de sustentabilidade, ESG, a gente está falando de coisas conectadas, mas que ao mesmo tempo tem um propósito diferente, cada uma delas. Quem veio primeiro? A sustentabilidade, nasceu lá atrás, década de 70, 80. A gente teve os movimentos hippies lá nos Estados Unidos também que falaram sobre isso. Muito fortalecido com a Eco 91. Com a Eco 91, isso. Só que antes era uma questão só de quê? Você falava de sustentabilidade, você estava falando de animais em extinção e desmatamento. Era só isso. Com o passar do tempo, a gente foi amadurecendo essas questões da sustentabilidade e a gente chegou naquele tripé, que é o ambiental, o social e o econômico. A sustentabilidade ela tem esse poder macro, a gente olhar para essas questões estruturantes do planeta, as questões ambientais e sociais como um todo, e que isso gere uma economia sustentável, responsável. Ok, o ESG ele é um termo mais recente. Só que muita gente pensa que nasceu depois da pandemia, mas não foi assim não. Nasceu lá em 2004 e uma carta que foi feita pelo Banco Mundial, uma instituição financeira, e pelo Pacto Global, que é o braço da ONU que cuida das questões empresariais. Essa carta nasceu com o intuito de estabelecer critérios de governança corporativa para instituições em relação às questões ambientais, que é o E, sociais, que é o S, e de governança, que é o G. Estabelecendo esses critérios, a gente tem o quê? Um cenário micro, onde a empresa ou a instituição ela é o centro. Então, quando eu falo de ESG, eu estou falando de quê? Eu estou falando do meu impacto como empresa e da minha cadeia. ESG é isso. Eu estou falando das minhas questões ambientais, das minhas questões sociais, minha relação com os meus trabalhadores, minha relação com a comunidade local. Governança, eu estou falando do meu planejamento estratégico, eu estou falando do meu código de ética. O ambiental, eu estou falando do meu PGRS, eu estou falando das minhas emissões. Então, é um olhar onde a empresa está no centro. É um olhar micro. A sustentabilidade é um olhar macro para todos os problemas estruturais do planeta. Mas o que é que elas têm em comum?
se todas as empresas trabalhassem o ESG, elas vão estar contribuindo para esse macro, que é a nossa sustentabilidade. Então, esse é um pouco do conceito para a gente conseguir diferenciar uma da outra também. E assim, aproveitando que estamos já trazendo as definições de ESG, existem 17 princípios, né, para objetivos de desenvolvimento. Que inclusive eles estão sendo aplicados até nas academias, né, nas faculdades, para que os estudantes possam desenvolver conteúdos e projetos com base pelo menos em um desses 17 objetivos, né? Então, é importante frisar, aqui na descrição desse vídeo nós vamos ter o cuidado e relacionar esses 17 para deixar aqui. Também vamos pegar com os nossos especialistas orientações de links indispensáveis para que vocês possam ter acesso a informações, a fontes confiáveis, né, que têm fundamentos, para o pessoal que está acompanhando aqui, a gente sabe que é um assunto bem amplo, não tem como a gente conversar, debater tudo em 1 hora, 1h30, mas a gente pode disponibilizar conteúdo aqui embaixo desse vídeo, na descrição, para que eles possam ter acesso a esse material. Sem falar que se até essa data de hoje, né, você está vendo esse vídeo aqui, está sendo disponibilizado dia 20 de maio, não acessou ainda a comunidade exclusiva que foi preparada para a Semana do MEI, você está perdendo a oportunidade de ter acesso a materiais e conteúdos exclusivos, tá? Então, se você não acessou ainda, também aqui na descrição desse vídeo tem como você ter acesso a essa comunidade. Eu gostei muito da fala do Rafael, porque hoje os projetos que o Sebrae conduz, pelo menos os que a gente vem desenvolvendo dentro do contexto do território da Ibiapaba, a gente vem fazendo relevância às ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também aprendendo ainda mais sobre ESG e como a gente faz com que o território entenda isso e absorva isso. Eu vi aqui que no teu livro tem assim, estratégias de implementação de desenvolvimento sustentável para o segmento de turismo. Por que o turismo? Porque é um segmento mais trabalhoso, é um segmento que precisa de mais cuidado, ou o livro que você escreveu, que a gente vai falar mais dele, serve para qualquer tipo de negócio? Boa pergunta. A gente vai falar sobre esse livro também aqui no podcast. Mas o porquê do segmento de turismo? O segmento de turismo hoje ele tem um movimento inverso. Não é o segmento que se adapta para o cliente. Aliás, não é o cliente que se adapta para a empresa. A empresa ela tem que se adaptar ao cliente. Então, o turismo hoje está recebendo uma pressão muito forte de ter as suas questões totalmente de maneira sustentável. Se você vê artigos que falam sobre destinos sustentáveis, hoje 90% das pessoas preferem ir para um local que tem uma sustentabilidade para fazer o seu lazer do que aquele que não tem. Então, essas pesquisas fortaleceram o nosso discurso e a nossa decisão de fazer uma primeira edição voltada para o segmento de turismo, nesse livro, sabendo que os outros segmentos também são fundamentais. Foi até uma escolha difícil. Mas a gente tem aqui na Ibiapaba o setor de agricultura, que é muito forte e que precisa ter essas práticas concentradas, mas o setor de turismo ele tem esse caráter muito forte do cliente. Eu digo isso, Rafael, porque nós temos um projeto e que tem vários empresários em 9 municípios que estão atuando aí nessa cadeia, nesse trade turístico, dentro da alimentação fora do lar, hotelaria, pousadas e por aí vai, né? E eu acredito que esse trabalho que você desenvolveu aqui vai dar uma claridade para esse pessoal se adaptar a essa realidade que a gente está vivenciando, né? E uma coisa que eu converso muito com o Elton é o trabalho que o consórcio vem desenvolvendo, né? Parece assim, existe a Rota Mirantes da Ibiapaba que vem sendo trabalhada e pelo outro lado vem o consórcio de resíduos sólidos dando uma sensibilidade, trazendo uma atenção para o poder público enxergar isso também. Então essa sinergia está sendo criada, né, dentro do nosso território, e eu acredito que o trabalho do consórcio vem contribuindo muito para isso e vem respingando para que os pequenos negócios se adaptem a isso, não é isso? Exatamente. E não só, e uma questão do MEI, que eu acho muito interessante, que nós trabalhamos na época lá pelo Graça também, hoje o MEI abre a possibilidade de existir MEI para cuidar da sustentabilidade.
para a própria empresa dele ser a sustentabilidade. Desde do catador, que pode ser o microempreendedor individual, né, que está lá, tem um KNAI que ele pode lá, abrir o seu CNPJ como catador, como destinação de resíduo sólido. E eu acho que é isso um outro trabalho, Diogo, que nós vamos ter que fazer para incentivar pessoas a se formalizarem como um empreendedor do setor de reciclagem, do setor de transformação de resíduo, dessa parte dele mesmo criar a rota de coleta seletiva. O que nós temos que fazer para que funcione, é tirar a responsabilidade do poder público, que tudo se joga para o poder público. Aqui o cidadão às vezes tira a responsabilidade que é dele e joga para o poder público, por achar que eu pago imposto, o poder público tem que me balançar na rede, mas não é assim. Então, assim, o empreendedorismo é fundamental. Hoje nós temos uma geração de 10.500 toneladas de resíduo aqui na Ibiapaba, todo mês. 10.500 toneladas de resíduos sólidos. Sólidos. Isso precisa ser gerenciado. Isso é oportunidade de geração de emprego e renda. Quando se imagina que isso é poluição, nós temos que enxergar que isso é dinheiro, que isso é fonte de emprego e renda, que a gente pode estar beneficiando muitas pessoas. Aí vem agora as nossas centrais de reciclagem, de resíduo, aliás, e aí eu convido o Carlos para a gente fazer uma visita aqui em Viçosa, uma que já está em construção, e vamos construir as outras. Ali vai ser uma fonte para gerar emprego e renda. E aí nós vamos fazer, se Deus quiser agora o nosso fórum, fazer mais uma rodada de negócio, que a outra gerou frutos, está gerando frutos desde a outra, com negócios que foram gerados na época, a gente quer potencializar mais ainda. Nós sabemos que para tudo existe, aliás, quase tudo existe aí, alguma empresa em algum local que use um certo tipo de material. Agora, ele precisa estar organizado. Uma empresa lá do sul, de São Paulo ou de Fortaleza mesmo, não vem aqui no lixão catar. Mas se nós tivermos uma geração, uma segregação e a geração de um produto de qualidade para retornar, perfeito, a gente faz isso. E isso, o micro e pequeno empreendedor pode fazer. Eu não vou dar nenhum spoiler agora, porque... Mas nós estamos vindo aí, e aí nós vamos precisar da ajuda dos comunicadores, precisar da ajuda do Sebrae, com uma grande novidade que a gente vai lançar no fórum. Eu acho que vai dar uma revolução na Ibiapaba. Então é um produto muito bom, vai dar uma interatividade com toda a população. E nós vamos saber quem tem consciência ambiental e quem não tem. Eu acredito que a Ibiapaba tem muito mais gente com consciência ambiental. E eu acho que dá para a gente transformar a nossa Ibiapaba num case para o Brasil. Agora, assim, Elton, só complementando, daqui a pouquinho é óbvio que o spoiler tem que sair no Opacast, tem que ter um spoiler sobre isso aí. Tem que ter um outro episódio. Senão a gente tranca a porta ali, ele não sai. Mas o que eu queria saber é o seguinte, a gente acabou abordando aqui uma definição específica do que é o ESG, para que as pessoas entendam, as ODS, tudo isso. Mas para que o pessoal que está em casa, o microempreendedor individual, saiba e entenda. Infelizmente, essa destinação adequada de resíduos sólidos, ela teve que existir uma legislação específica para que acontecesse, Ou seja, teve que ter uma lei para isso, para que acontecesse, De que forma que essa legislação ela orienta para que seja feito o manejo adequado dos resíduos sólidos e o que é o manejo de resíduos sólidos para que o pessoal entenda. Você falou aí da quantidade, do que é produzido mensalmente, Mas de uma forma mais clara e objetiva para o pessoal, o que é o manejo de resíduos sólidos e como funciona essa destinação a partir da lei, da legislação? Nós temos uma lei de resíduos sólidos, que é a 12.305 de 2010. É uma lei excelente, assim, eu sou fã da 12.305 e queria que ela tivesse pelo menos aí 5% sendo cumprida. Já veio tardiamente, que veio em 2010, que eu acho que deveria ter vindo na década de 50, então já veio tardiamente, mas era necessário. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, Então ela veio com a previsão de fechamento dos lixões. Só que vem a política do aterro sanitário. E sabemos que não se dá para cumprir
uma política de aterro sanitário em um pequeno município. Às vezes nem os grandes estão conseguindo fazer isso. Nós temos agora casos, infelizmente, de retrocesso de alguns estados do Brasil, onde os aterros estão virando verdadeiros lixões, porque não enxergam que o resíduo é dinheiro. Não enxergam que a gente pode fazer uma coisa diferente. E aí vem a 12.305, que diz até 2014, vamos fechar os lixões. Não fechou. Porque não se focou na política. Mas aí houve o quê? Foi prorrogado esse prazo. Foi prorrogado. Vem agora a 14.026, a lei do marco regulatório, que estipula mais um prazo. Para algumas cidades já encerrou esse prazo ano passado. Para umas encerra agora em agosto. Graças a Deus, aqui na Ibiapaba, não vou dizer que vai chegar agosto agora, nós vamos fechar os lixões. Mas nós já estamos fazendo mecanismos para que isso aconteça. Coisa que já era para ter sido feita a partir de 2010. A partir de 2010 não foi feito absolutamente nada. Agora sim, o nosso consórcio ele surgiu agora em maio, ele surgiu em 2021. Então, o último consórcio do estado do Ceará a se formar foi o da Ibiapaba. Mas, graças a Deus, estamos dando vários saltos, né, à frente, na parceria entre os prefeitos aqui da região, e é importante dizer da parceria do consórcio com o Sebrae. Eu acho que é o único consórcio que tem esse link com o Sebrae, é o consórcio da Ibiapaba, onde nós estamos, graças a Deus, conhecidos aí quase no Brasil todo, não só através do Sebrae, mas através das ações do consórcio. E sendo acompanhados pelo Sebrae Nacional. É o único que está sendo acompanhado pelo Sebrae Nacional, com consultores de Santa Catarina, apoiando, né, nesse trabalho que o Elton vem desenvolvendo nesses, agora, 8 municípios, né, que serão 8 municípios, né? Exatamente. Então, assim, essa pegada, cara, da legislação, ela só funciona também se tiver a boa vontade dos governantes. E vimos que não tem, porque cria-se uma lei, mas também não tem um mecanismo de financiamento para isso. Né? E a Funasa veio, né, com boa vontade, fez financiamento para a construção de aterro sanitário, mas que não logrou esse, porque depois viram que a política estava errada. Nós temos que trabalhar a política de pré-aterro, nós temos que trabalhar essa política de reaproveitamento. Hoje, se nós pegarmos a gravimetria, o que é a gravimetria? É medir, fazer o quantitativo ali do resíduo. Eu sei que lá na sua casa eu vou fazer a gravimetria lá. Eu sei que lá você vai produzir 50% de resíduo orgânico, vai produzir aí 35% de material reciclado e o restante é rejeito. Aquele resíduo do banheiro, né, que não tem ainda uma destinação. Infelizmente, esse, né, até hoje ainda se enterra, mas amanhã não precisa mais enterrar, porque nós, na reunião de hoje, já chegamos a uma solução para ele também. A nossa ideia é trabalhar o mínimo possível de aterro. Nós vamos ter um aterro aqui em Tianguá, mas para enterrar rejeito, aquilo que não pode ser mais dinheiro, aquele que não tem mais condições de voltar para a cadeia. Ou seja, o que já foi trabalhado, todo esse resíduo sólido, que podia tirar para voltar, para ser produzido, para poder gerar a receita, e aí tem a destinação do restante do restante, né? Do restante. Você ter uma ideia, os municípios aqui da Ibiapaba não tinham nenhuma lei com regulamentação do resíduo sólido do município. Não tinha política municipal de resíduo sólido, Rafael, nenhum. Com exceção do de Ibiapina. Ibiapina tinha uma de 2004. Eu fiquei assim, quando eu vi, eu tomei um susto, né? É raro. Porque a nacional vem em 2010. Aí você olha, por que né, o governo não veio procurar a Ibiapina, né? A Ibiapina já tinha, né? Mas, assim, tinha, mas na prática não tinha conhecimento que existia essa lei. Né? Como que acontece? Hoje, muita gente não sabe nem que existe a 12.305. Hoje você vai para uma palestra, às vezes com adultos, né? Uma que nós participamos agora há pouco tempo, e às vezes eu faço uma brincadeira, vou sortear isso aqui para o primeiro que, né, me falar os 5 R's. Nenhum adulto diz, porque não tem conhecimento. Quando você vai falar os 5 R's numa sala de aula hoje, em Viçosa, em São Benedito, em Ibiapina, você levanta a mão na 5ª série, nas séries iniciais,
as crianças é uma briga para quem vai falar primeiro. Porque já estão conhecendo. Já estão tendo o conceito de recusar, de reduzir, de reaproveitar, de reciclar, de repensar. Então, eles já estão com 5R na cabeça. E nós temos que colocar, Massificar isso. Né? massificar. E o microempreendedor também tem que colocar os 5Rs nisso. Né? E aí eu faço o pedido ao Sebrae para também... Aqui, ó, já está vendo uma pérola esse livro aqui, Rafael. Parabéns. É isso que nós precisamos. E a cartilha que vai chegar também vai ser fundamental para que a gente Está sendo possa... produzida uma cartilha, né? sobre coleta seletiva, Seletiva. para Ibiapaba. Pra Ibiapaba. Você vai receber na sua casa uma cartilha, de preferência, né, também com o QR Code, para a gente não gerar tanto papel, né, para não ser Sim. um greenwash. Então a gente vai gerar, né, no QR Code, vai massificar essa cartilha, principalmente nas escolas, nas repartições públicas. E junto com a cartilha, aí tem depois o spoiler, né, que a gente vai dizer, que é fundamental para criar esse link aqui. Funcione, né? Que funcione. Inclusive, agradecer, né, todo mundo que está envolvido nesse projeto com o consórcio, né? Não é só o Sebrae Ibiapaba, mas temos a unidade estadual de políticas públicas que fica em Fortaleza, que é a Wilma, que coordena esse trabalho. Temos a Poliana, que é do Sebrae Nacional, que está conosco. E esse ecossistema precisa ser conversado. Alimentado e propagado. Precisa Né? ser conversado. E uma coisa que o Elton deixa muito claro é que a participação das pequenas empresas nessa questão dos resíduos sólidos tem que ser... Essa consciência tem que ser elevada, porque pode ser que seja uma oportunidade de negócio, não é isso, Rafael? Exatamente. Você pode lucrar com aquilo que hoje é dispensado. A gente já vê realidades como essa em vários lugares do Brasil, fora do Brasil também. Fernando de Noronha é um grande exemplo de como ter uma economia circular forte. O que é uma economia circular? É você pegar aquele rejeito dentro do ciclo de vida dele, que já ia para o túmulo, que era o lixão, e dar uma nova vida a ele. E a partir daí você gera aquela economia dentro da região. E o resíduo, eu acho que ele já é um grande destaque quando a gente fala de ESG para o pequeno negócio. O Elton deixou muito claro aqui, explicou muito bem dentro da realidade aqui da Ibiapaba, mas existem outros temas também a serem explorados quando a gente está falando desse pilar, do social, do governança. E aqui eu quero trazer o que é que está em alta. A gente já tem aqui uma certeza que dentro do ambiental, resíduo sólido aqui para Ibiapaba, vocês que estão ouvindo aí, pequenos negócios, aproveitem, analisem, estudem. Resíduo sólido é uma oportunidade de negócio e você, dentro da sua criatividade, com o apoio do Sebrae, com o consórcio de resíduos, esse ecossistema, ele tem que ser fortalecido porque a economia circular ela não é só um ator ali ou dois. Ela é todo mundo trabalhando em prol dessa economia sustentável. Mas vamos lá, destacando aqui dentro do ESG para o pequeno negócio. No ambiental, a gente já tem resíduo sólido ali em primeiro lugar, mas a gente também tem que falar sobre eficiência energética, energia renovável. Acredito Sim. que muitos de vocês que estão ouvindo essa movimentação, placas solares, né, fotovoltaicas, energia eólica gerando emprego aqui na nossa região. Então, isso é muito importante também. Você sendo fornecedor dessas torres eólicas, né? Então, eficiência energética é uma outra pauta do ESG na questão ambiental. Economia circular, que é o contexto geral, e mudanças climáticas. Então, você que sair estudando e sair em primeiro lugar sobre esses conceitos, você vai ser pioneiro. Você vai conseguir se relacionar com qualquer potencial cliente, com qualquer parceiro. E você vai ter ali já uma habilidade de se tornar protagonista nisso. Sair à frente, né? Sair na frente. Quando a gente vem para o social, o que é que a gente tem hoje em alta, em destaque também para os pequenos negócios? Relações de trabalho. Qual é a sua forma de relação com os seus trabalhadores? Seja ele terceirizado, CLTs, quais são os benefícios? Você se importa com o seu colaborador como pessoa ou só com o lado profissional? Hoje tem um tema do social, que é a saúde mental. A saúde mental, até depois da pandemia, acredito que a gente vai falar sobre isso, também tem um episódio exclusivo para isso. Tem um tema do podcast exclusivo para isso. Verdade. Muito bom. Vamos receber aqui a doutora Késia
doutora Késia Portela, que vai falar sobre a importância da saúde mental para os microempreendedores, né? Principalmente depois do que aconteceu, do momento pandêmico que nós vivemos, né? Vimos aí muitas pessoas com crise de ansiedade, problemas de saúde mental, e não adianta você estar com ali o corpo físico em dia e às vezes nem consegue. Como é que vai estar com o corpo físico em dia se o cara está com a saúde mental lá embaixo? Ele não tem nem destreza e vontade de sair para academia. Então, essa é uma das pautas que a gente colocou aqui. Sem dúvida. Então, destaque, a saúde mental é destaque dentro do SG, do Pilar S. A gente também tem projetos sociais como grande destaque do S. Então, por que não empreender em projetos sociais? Hoje existe lei de incentivo. As empresas, ao invés de pagar o imposto, ela paga para quem elaborou um projeto e esse projeto vai em execução com aquele imposto que seria pago para o governo. Por que os pequenos negócios não se mobilizam? Não começam a escrever edital, ir atrás dessas empresas e proporcionar essa economia aqui para a região também? Isso é dentro do Pilar S, do ESG. Um outro ponto de destaque é a diversidade e inclusão. Isso está muito em alta também. Então, você que sai na frente com uma mini política ali sobre como que você tem tratado esse tema internamente, você ganha um destaque tremendo para se tornar um fornecedor de uma grande empresa. Para você do segmento de turismo, você sai na frente com uma grande parcela de clientes que está ali te visitando, você fideliza cliente com isso. Então, são temas em alta aí no S, que a gente pode trabalhar isso de maneira detalhada também. O Sebrae está aqui para dar todo o suporte. E no de governança, a gente também tem temas que estão em alta para o pequeno negócio. Vamos começar. Planejamento estratégico. É um básico ali de uma governança para quem quer básico crescer, do básico, né? Quem quer escalar, ter seus objetivos, suas metas. Relatório de transparência muito em alta. Se você quer cativar, quer inspirar outras organizações, se você quer crescer, você tem que mostrar aquilo que você está impactando de maneira positiva. Então, relatórios de transparência hoje é fundamental. Hoje, na nossa empresa, um dos maiores serviços que a gente faz é relatório de impacto ESG. Então, isso já é uma realidade também. Esse relatório seria qual foi a ação que a empresa desenvolveu, por exemplo, no social, e ela dá publicidade, é isso? Exatamente, é uma comunicação direta para a sociedade, para o seu cliente, é uma prestação de contas positiva, para que as pessoas comecem a se inspirar também com o seu exemplo. Traduzindo aqui para o cearense, é se amostrar. Se amostrar. Se amostrar, dizendo o que está fazendo em prol da sociedade a partir da sustentabilidade, né? Isso. E para fechar esses destaques aí do G, a gente tem hoje o termo que é o propósito institucional. Propósito institucional é algo que para a gente também é um tema muito caro dentro da nossa empresa. Todo propósito que a nossa empresa constrói para os nossos clientes, a gente coloca em um quadro lá no nosso escritório. Que bacana. Porque é algo Legal. muito significativo para a gente. O que é um propósito institucional? É você conhecer a diferença que o seu negócio está fazendo no mundo e lucrando com isso. Parece um sonho, né? Mas existe, isso é a realidade. E você tornar isso ali uma frase, algo cativante, entender que você, na sua rotina, você está exercendo aquele seu propósito de vida. E aquilo Isso é gera uma fantástico. cultura para dentro da empresa, não é isso? Uma cultura muito forte. Tem um outro conto aqui que é sobre propósito também. Esse propósito, essa pessoa descobriu de maneira involuntária. Mas quando ela descobriu, ela mesma fala que foi o melhor dia da vida dela. Foi melhor até do que o nascimento dos filhos. Esse cara, ele era dono de uma grande empresa aérea, uma empresa internacional, e o diretor de comercial chegou e falou assim, vamos baixar o preço da passagem de todo mundo para a gente começar a ganhar pela quantidade. A gente vai lucrar mais. Aí não, beleza, analisou, fez ali payback, simulação, vamos lá, vamos em frente. Ele fez isso e a partir do momento que ele baixou o preço das passagens, muitas pessoas que não teriam condição de viajar começaram a viajar. E ele começou a receber depoimentos, tanto de colaboradores, viu em jornais que estavam ali proporcionando reencontros entre familiares de mais de 20 anos sem se ver, irmãos se vendo pela primeira vez. E o que ele pensou? Ele discutindo com a equipe, ele falou, equipe, eu descobri o propósito da nossa empresa. É dar liberdade às pessoas.
E quando ele descobriu isso, para ele foi o melhor dia da vida dele, porque ele começou a trabalhar se enriquecendo, se alimentando desse propósito institucional. Da alegria do outro, né? Da Do que ele alegria estava do proporcionando. outro. Né? Exatamente. Isso é bacana. E melhor, estava lucrando mais também. É uma consequência de toda uma coisa que você falou que eu achei interessante. Você explanou, você viajou no ESG agora, né? Né? Então, uma coisa que eu vejo assim, existe ESG da porteira para dentro, ou seja, dentro da empresa, e existe ESG para fora da empresa. Existe isso, por exemplo, Elton, existe ESG para um território? Teria como fazer um ESG para território? Envolvendo esses municípios que hoje estão aí envolvidos com o projeto do consórcio? É necessário e urgente ser feito um ESG para o território, porque nós estamos querendo levar a imagem da Ibiapaba para o Brasil, né? E hoje nós recebemos uns visitantes aí da região sul, né, que querem investir na região e acharam a região, né, muito bonita, não conheciam. Nós, lá no consórcio, quando recebemos alguém, fazemos a apresentação da Ibiapaba, o histórico, localização, isso aqui, população, oportunidades, né? Mostramos o nosso vídeo do fórum, que ali é a nossa vitrine, né? Uma região próspera, sustentável e acolhedora. Toda vez que eu tô falando, eu me lembro da Lucinete. Eu gosto de frisar isso porque, só aproveitando sua fala, Mas é isso. é aquela história. O Wagner Anselmo, ele deixou uma coisa muito clara. Ele fala sobre o nosso propósito, que é a razão da gente acordar de manhã e fazer o nosso trabalho. Então, na minha cabeça, nós temos esse trabalho dentro dos projetos do Sebrae. Então, essa visão é até 2030, que coincidentemente coincide com os ODS, que é de tornar a nossa região cada vez mais próspera, Sustentável e acolhedora. Ou seja, são 3 palavras tão significativas para a gente e tão pesadas que, se a gente for levar para o seu significado, a gente vai passar o dia todo falando. E nem sempre prosperidade está ligada a questões financeiras, mas a questão do bem-estar, né, do nosso próprio qualidade de vida. E quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de ODS, quando a gente fala de várias políticas públicas, e hoje vocês são conhecedores disso, a gente fala do nosso território, né? E nós somos muito acolhedores, né? A nossa região recebe muito bem as pessoas, né? E o que você falou faz todo sentido, né? E vamos continuar falando. E executando, né? Eu acho que essa pegada nossa, ESG, para a nossa região da Ibiapaba, né? E eu acho que todo mundo só dá valor quando perde, né? Eu acho que nós tivemos um sentimento de quase perda quando começou essa questão do litígio, né? Aí une-se todo mundo, opa, peraí, a Ibiapaba não, a Ibiapaba é nossa, né? Vamos lá, somos todos ibiapabanos, né? E aí surgiu, opa, se é nossa, agora vamos cuidar. Sim. E aí surgiu também essa temática de cuidar da sustentabilidade da Ibiapaba. Nós tivemos nós temos um histórico de exploração da Ibiapaba, desde o café, né, desmatamento para plantar café, mas se descobriu que o café é melhor de sombra, que tem mais valor, mas vem descobrir depois, né? Então a gente tem que voltar uma pegada de proteção aqui. Muito loteamento agora, né? Muito loteamento. Questão do loteamento. Importante os planos diretores serem atualizados. A Prefeitura de São Benedito atualizou o plano diretor proibindo loteamento na Crista da Serra, por lado da Crista da Serra, se for só para outra zona, foi zoneada a cidade, né, as zonas ecológicas, tudo separado, para ficar uma cidade que eu acho que, desde o começo que se nasceu cidade, já deveria ter o plano, né, todo o seu plano diretor, para que não se crie residências em APP, aí lá vem a poluição, lá vem um problema, né? Nós temos uma serra bonita que precisa ser preservada, que a nossa riqueza não está em explorar o meio ambiente de forma degradante, mas explorar pelo turismo, explorar pelas suas belezas, que ela está lá. A beleza é renovável. Eu acho assim, se você concorda comigo, eu acho que a gente poderia trocar essa palavra por explorar, porque ela está tão associada à degradação, né? Porque eles acabaram que utilizando dessa palavra para fazer isso. E ao invés da gente falar explorar, da gente vivenciar, aproveitar, né?
cultivar a nossa natureza, porque eu lembro a primeira vez que eu vim em Tianguá, 2005, né? E a gente andava pelas ruas 10 horas da manhã, era aquele clima, aquela névoa na cidade, Neblina, aquela né? neblina e tal. Hoje, até no período de chuva é quente. E isso dá-se por conta de quê? Das mudanças climáticas, de toda a problemática do meio ambiente, né? Aquecimento global e tudo aquilo que a gente já conversou até agora. Então, a exploração ela foi utilizada e mudada a vertente dela de uma exploração de aproveitar, né? E a exploração acabou levando para outra vertente, que é o desmatamento, a construção de loteamentos em grande escala, né? A não preocupação, vou construir um loteamento, mas o que é que eu vou ter de área verde? Né? O que é que eu vou ter de paisagismo? Então, acaba que perdendo essa essência, né? Principalmente, nós estamos aqui em um local que é lindo, né? A Serra da Ibiapaba é linda, tem cada lugar mais lindo que o outro, mas às vezes o que está tomando conta do nosso ambiente são os prédios, é o cimento, né? É o asfalto, é a construção, e a gente tem que acender o botão de alerta aí, porque senão vai ficar tarde. Exatamente. E eu acho que essa preservação que a gente tem que ter com a Ibiapaba é a oportunidade de trazer visibilidade para a Ibiapaba. É esse cuidado. Exatamente. Quando a pessoa vem de fora e olha, eu gostei o relato de hoje, achei linda a vegetação de vocês, porque a imagem do Ceará lá fora é seca. Principalmente no sul. Eu acredito que as pessoas vêm para cá, acham que vai ver aquele negócio quente, como passa nos filmes aí. Aqueles animais assim. Aquelas vacas com o estômago encostando um lado do outro, assim. Imagina, né, que seja isso. Mas quando se depara com o estado do Ceará e quando chega aqui na nossa Ibiapaba, vê a maravilha, a riqueza que nós temos. Então é preservar, é tornar, e isso, essa pegada que nós estamos tendo, né, junto com o empresariado que está vendo que o SG, que está vendo que fortalecer essas oportunidades de preservação não vai ser só, eu acredito que o lucro já seja uma consequência, mas principalmente qualidade de vida para todos que fazem a Ibiapaba. A pessoa chega um turista de fora e vê toda a população feliz por ter qualidade de vida, por ter uma pracinha bonita, preservada, cuidada, isso dá qualidade de vida. Não é só para o turista ver a praça bonita, mas quando a população tem uma cidade bonita, limpa, sem acúmulo de resíduo, sem ter isso, ela fica satisfeita, ela fica feliz. Isso é notório. Já pensou? Você está numa casa, né, suja, escura, né, cheia de buraco, com infiltração, ou você é mais feliz numa casa limpinha? Pode ser até mais simples a casa, mas que ela esteja limpinha, esteja bem conservada, né? Então é isso que nós temos que cuidar da Ibiapaba dessa forma. E aí trazer todos esses microempreendedores como uma legião de sustentabilidade. Isso o Sebrae está fazendo. Olha a responsabilidade. Posso fazer um desafio aqui? Olha a responsabilidade aí, Joe, do pessoal que está acompanhando a gente, porque assim, esse conteúdo está sendo feito, preparado exclusivamente para microempreendedores, para a Semana do MEI. E aí o Joe tá empolgadíssimo aqui, ele vai lançar que desafio é esse, Joe? O desafio é o seguinte, Elton. Né? A Semana do MEI tá aí, daqui a menos de um mês a gente vai ter uma sequência de programações. Eu acredito que seja uma oportunidade da gente trazer, dentro de alguns municípios, claro, né, a gente pode selecionar, trazer uma discussão para isso. Né? Trazer os empreendedores para dentro de um espaço e a gente trazer esses conceitos, né? Trazer o trabalho que o consórcio vem desenvolvendo e você tem uma ampla capilaridade de lideranças que estão junto com você. Então, a gente poderia ir fazer um start de uma sensibilização, que foi algo que o Rafael falou lá no início, né? Isso? E a gente pegar aí, quem sabe, fazer um grande movimento na Semana do MEI voltado para esse tema que a gente está discutindo agora. Que é justamente a semana que nós estamos. Exatamente. Exatamente. Ó. Descobrindo, às vezes, também a necessidade de um lado e o problema de outro, a gente, às vezes, quando tem até uma visão mais sistêmica, a gente enxerga algumas coisas. Nós temos os companheiros que são superintendentes aqui na região praiana, principalmente pegando a Caraú, Itarema, Paracuru, aquela região. Eles têm um problema muito sério com coco. Produção gigantesca.
Paraipaba. Ali. Paraipaba. E aí gera montanhas de acúmulos de coco, né, das indústrias. Nós temos um consumidor para esse material aqui na Ibiapaba. Sim. Floricultura, viveristas, que estão trazendo o substrato de coco do Pará. Uhum. A poucos quilômetros nós temos uma matéria-prima. Então, viu, Joe, até com a ajuda do Sebrae, nós vamos formar uma comissão de viveristas e floristas para visitar o consórcio lá em Tarema, para que eles produzam, através de uma cooperativa que tem lá, o substrato de coco para atender a Ibiapaba. A demanda daqui. Próprio estado, né? Próprio estado, vamos reduzir o custo e muito dos viveristas, porque não vai diminuir frete, não vai ter imposto de estado para estado, então a gente vai diminuir muito e dar qualidade de vida para o consórcio, o pessoal que faz a região da praiana, porque não vai ter mais esse problema do coco, poluindo, né? É orgânico, polui, né? Tem arbovirose, tem animais que se acumulam ali, e atender o nosso potencial. Né? Eu acho que não é só São Benedito que tem que ser cidade das flores. Nós temos que ter a Ibiapaba das flores e do meio ambiente. É isso que nosso atrativo é esse. Eu acredito nossa que é esse região. posicionamento que a gente tem que cada vez mais trazer. Recentemente, Elton, o município de Viçosa, além de ser a capital da cachaça, recebeu agora o selo de indicação geográfica da cachaça. Uhum. Né, que é uma grande conquista para o nosso território, não só para Viçosa, Isso. mas para todos os ibiapabanos, porque temos uma região agora reconhecida a nível mundial, né, que produz um produto específico lá naquela localidade, entendeu? Isso é motivo de muito orgulho para a gente. Com certeza. Entendeu? Uma coisa que o Elton deixou aqui, né? Quer que eu passe a bola pro Rafael? Não, pode ir. Uma coisa que o Elton falou foi vem falando dessa integração regional que vem acontecendo entre os municípios aqui. E de que maneira isso proporciona um melhor diálogo com as empresas, porque foi feito um fórum de sustentabilidade, foi o primeiro fórum de sustentabilidade, um grande desafio que foi feito lá em São Benedito. Foi um sucesso esse trabalho, aí esse ano a gente vai repetir esse projeto, né? Só que ele vai ter um corpo maior, né? Vai ter um negócio mais robusto, mais robusto, atingir mais gente. Então, Elton, a gente já reforça a importância da gente fazer esse, vamos dizer, fóruns municipais, né? Ou então reuniões municipais e trazer o empresário para a gente poder falar sobre esse tema, né? Aí o Rafael falou muito sobre ESG, falou sobre ODS, falou uma história que eu achei muito bacana. E eu queria saber dele, era sobre esse livro aqui, como foi que surgiu, esse aqui, né? tem como colocar na tela aí? Coloca na tela aí que esse livro... Aqui o livro. Eu estou, inclusive, me baseando por esse livro. Muito bom. Eu vou contar a história dele, mas eu vou chegar nele dentro de um aspecto, eu vou dar uma dica primeiro aqui para quem está assistindo a gente. Vamos lá. E aí a gente vai alinhar o livro com essa dica. Pode ser assim? A dica é como dar o primeiro passo no ESG. Eu que sou MEI, eu que sou ME, eu que sou EPP, independente do seu segmento. Qual a melhor forma de eu fazer a minha parte para que o território se desenvolva com todo mundo se desenvolvendo junto? Vamos lá. Eu vou dar 4 passos aqui e vou falar como que o livro contribui para isso. O primeiro passo, que é a primeira etapa, é você fazer uma sensibilização e um observatório sobre o ESG. É uma revisão da literatura, é você ler, é você ter um nivelamento conceitual, entender o que significa essa prática, a importância dela para os negócios. Então, o primeiro passo é esse. Se você é um MEI, cara, vai lá, lê sozinho. Você que é uma ME, vai lá, distribui esse conceito com seus colaboradores. EPP, da mesma forma, distribui a informação. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, aí já eu entender isso de uma maneira de maturidade. Como que a minha empresa hoje trabalha isso que eu acabei de entender o que se trata? Qual é o meu estágio de maturidade na questão ambiental, na questão social e na questão de governança? Para isso, tem diversos diagnósticos aí à disposição, inclusive de maneira gratuita. Quer anotar? Tem o BIA do Sistema B, gratuito, vai lá, responde. E o que você responder como não é uma oportunidade de melhoria para o teu negócio. Aqui a gente tem o selo Sebrae de qualidade. O selo Sebrae de qualidade tem um eixo específico lá, ó, ESG.
Versão 2024, né? Versão, Esse ano. tá saindo do forno, Lembrando viu? que é versão nova aí, inovação. Né? Tá saindo do forno. Então, a partir desse diagnóstico, você vai conseguir entender seus pontos fracos, seus pontos fortes, para potencializar isso também. Então, essa é a segunda etapa. A partir daí, eu tenho o quê? Eu tenho os temas que eu considero prioritário para o meu negócio, para que eu possa atuar. Se no diagnóstico diz que eu não estou fazendo nada desse tema, eu tenho que me movimentar para fazer. E se tem um outro que eu sou protagonista, eu tenho que movimentar para falar para as pessoas que eu sou protagonista nisso também. Então, você vai sair dessa segunda etapa com já uma estratégia de atuação. A terceira etapa é formalizar isso dentro do teu negócio. É colocar isso que tu viu no diagnóstico dentro do teu planejamento estratégico. E executar, né? E executar para que você tenha as ações ali e consiga acompanhar esse desenvolvimento. Por que não formalizar de uma outra forma? Eu vou fazer uma política ambiental aqui, vou fazer uma política de diversidade, 2, 3 páginas, para eu compartilhar isso com os meus potenciais clientes, para que eu possa ter uma oportunidade de ser um fornecedor dessas grandes empresas também. E o quarto passo qual é? É comunicação e monitoramento. Se eu construir isso tudo, eu tenho que divulgar, eu tenho que prestar contas para a sociedade, tenho que inspirar outras organizações, outros meios, e tenho que monitorar a minha evolução. Não posso ficar parado no tempo. O ESG ele é um tema que a cada ano a gente tem conceitos novos surgindo, prioridades novas acontecendo. Então é um momento que você vai fazer ali uma melhoria contínua de tudo isso que você estabeleceu. E essa comunicação, ela pode ser ainda mais forte. Como? É aí que entra o livro. Deixa eu pegar ele aqui. Essa comunicação, você pode alinhar ela com o impacto da sua empresa nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Hoje, um dos maiores desafios, Carlos, para as empresas é divulgar o seu impacto positivo na sociedade. Os ODS, eles estão aí para dizer como que você está contribuindo para esse impacto na sociedade. Os ODS são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles foram lançados em 2015. Antes deles, a gente tinha uma outra agenda de Estado, que eram os ODMs, que eram 8 objetivos, que nasceu lá no ano 2000 e foi até ali próximo de 2015 também. Então, já é objetivo atualizado. A gente tem como meta atingir eles em 2030, para que a gente tenha uma sociedade próspera, com uma boa segurança alimentar. Esses objetivos falam de quê? Falam de questões ambientais, questões sociais, questões de parcerias, questões de economia. Tem um objetivo que é só sobre crescimento econômico, por exemplo. Então, é uma agenda realmente de diversos temas para que a sociedade como um todo atinja 2030 de uma maneira saudável. E lá em 2030, a gente vai ter novos objetivos globais. Tem alguns temas que hoje a gente tem nos ODS que eu classifico como temas que vão surgir em 2030. Por exemplo... Que ainda nem estão listados nem aí, estão né? aqui como objetivo global. Hoje está muito em alta inteligência artificial, né? Essas questões que estão evoluindo, inclusive questões éticas envolvidas aí no meio. Eu tenho certeza que em 2030 a gente vai ter um objetivo global quanto a isso. E até lá, as empresas que já chegarem preparadas já vão ter um outro diferencial, né? Já vão sair na frente. Né? Vão sair na frente. Então, a empresa que consegue fazer esses 4 passos que eu falei e alinhar o seu plano de ação ou o impacto que você já causa, porque no diagnóstico você consegue ver também aquilo que você já fez de bom. Você vai alinhar o seguinte, a minha ação de reciclagem contribui para o ODS 10, para o ODS 12 de produção responsável. Então, na minha comunicação, se eu falar que a minha ação local está impactando uma agenda global, eu ganho força dentro da minha comunicação. Perfeito. E esse livro, ele fala exatamente qual o passo a passo que você tem que fazer para alinhar o manual. É o guia. O guia total para você alinhar suas ações com essa agenda de desenvolvimento. E, Rafael, o pessoal já está colocando aqui nos comentários, querendo saber como é que faz para ter acesso a esse material. Boa. Como é que faz para ter acesso a esse livro. Muito Diz bom. aí. Esse livro ele foi uma produção, parceria aqui da nossa empresa, a Vale Consultoria, junto com o Sebrae. E ele é um livro que ele foi produzido para atender o pequeno negócio. Ele não é um livro que ele é comercial. Ele é um livro que ele realmente está aqui para atender todo mundo. Então, a gente tem a versão online, que é o e-book. Perfeito. Que aqui a gente pode colocar o link na descrição também para Então, se você, todo mundo ter acesso. Você que já comentou aí, perguntando como é que você faz para ter acesso a esse manual,
para dar dica, esses 4 passos para serem colocados em práticas, vai estar aqui o link na descrição desse vídeo para você ter acesso a esse livro. E além disso, a gente tem um sorteio, né? Sim. Que a gente divulgou as regras aí anteriormente lá nas redes sociais. E em breve aqui na Semana do MEI a gente vai estar presenteando também com a versão física. Com certeza. E para mais informações lá no Sebrae a gente está deixando lá um material também sobre o livro, sobre o portfólio da nossa empresa. Quem quiser ter acesso a mais informação, vai lá. O Joe tá lá, o Magal, a Márcia, todo mundo para receber vocês. Pois olha, a gente vai conversando aqui e nem se atenta, né? Mas nós já estamos chegando a quase 1h30 de episódio. Então, fica aqui a responsabilidade para a gente, quando pensa num tema como esse, né, Joe? E levar e deixar mais palpável para os microempreendedores individuais, até para a gente, né, comunicador, né? É um portal de negócios da região, da gente ter sempre o cuidado em trazer conteúdos e pautas como essa, né? Porque a gente, como você disse, a gente pode fazer uma playlist aqui, uma série de 20, 30 episódios só sobre ESG. A gente pode fazer outra série, outra playlist só de resíduos sólidos. Só de ODS, né? Cara, e tem muita coisa. Então, se você tá gostando desse conteúdo, você quer saber mais, né? Tem fome e sede desse conteúdo, não esquece, comenta aqui, se inscreve aqui no canal do OpaCast para que a gente possa trazer essa turma mais vezes. A gente vai fazer a visita em Viçosa, vamos acompanhar, registrar tudo, colocar aqui no canal para você acompanhar também e ter esse material de mais acesso, essa informação de mais acesso para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. Então, a gente se aproxima já da reta final desse episódio, mais uma vez agradecendo demais a disponibilidade de vocês, né? Depois nós vamos sortear o livro, como o Rafael disse, já foi divulgado nas redes sociais, todas as regras para você poder concorrer a esse livro, né? Vamos ver aqui quantos exemplares físicos nós vamos ter aqui para poder sortear. Lembrando da nossa comunidade, né? Quem Verdade, quiser verdade. receber Boa. conteúdo exclusivo, Boa. acessar a comunidade da Semana do Empreendedor do território da Ibiapaba. Boa, porque essa comunidade, gente, não é aquela de você entrar, bom dia, boa tarde, boa noite, não. É um grupo de transbordo. O que é isso? É um grupo onde você vai receber, onde vai ser transbordado, colocado conteúdo para que você possa utilizar no seu dia a dia. Então, é como se fosse um recipiente, né, da positividade. Você vai estar sempre colhendo coisa boa que está lá dentro. Então, se você não entrou ainda para essa comunidade, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. Meus amigos, nossas considerações finais. Amigo Elton, cara, venha mais vezes, viu? O OpaCast está esperando por você aqui, meu irmão. Eu que É agradeço. muito conteúdo aí. Eu que agradeço o espaço. É muito bom a gente estar divulgando o que está acontecendo na Ibiapaba, para que as pessoas conheçam, né? Às vezes a gente tenta divulgar mais, porque nós precisamos divulgar. Nós temos 322 mil habitantes no consórcio que precisam entender que nós precisamos preservar. E são 322 mil cabecinhas que precisam entender que estão gerando 1 quilo de resíduo sólido todo santo dia que precisa ser gerenciado. Então, é a gente aplicar os 5 R's, né, repensar, né, recusar, né, reciclar, reutilizar. Tudo isso tem que ser como costume. Da mesma forma que eu tenho costume hoje, todo mundo de pegar a sua sacolinha de resíduo e colocar lá para fora da porta. Opa, peraí, eu fiz errado. Eu vou ter que separar isso aqui é reciclado, isso aqui não é, isso aqui é orgânico. Nós precisamos expandir mais a nossa cultura, a nossa permacultura, para que as pessoas tenham aí o costume de fazer sua compostagem. É importante que cada um faça. Hoje, 50% do nosso problema está no orgânico. Então, se nós resolvemos o orgânico na Ibiapaba, 50% dos problemas de resíduo, a gente já consegue fazer isso, né? E nossas centrais terão lá a parte de compostagem para fazer isso e gerar essa oportunidade. Então, nós, ibiapabanos, temos que acreditar que no resíduo sólido nós temos a grande possibilidade de empreender. Quem quiser empreender no resíduo sólido, essa é a oportunidade. Com 50% de orgânico já se faz muita coisa. Com 35% de reciclado, se faz mais ainda. Nós já temos empreendedores no garimpo dos eletrônicos. Nós já temos empreendedores pegando o orgânico e transformando em proteína para ração animal, para ração de passarinho, ração de peixe. Tudo. Então, nós já temos várias outras coisas e que, através do consórcio, nós estamos trazendo algumas oportunidades para a Ibiapaba.
né? Nós temos aí uma empresa que nós estamos querendo trazer, ou que um investidor nosso, ibiapabano, invista nesse projeto, não só do cartão Cimente, né, também, porque é uma experiência fundamental. Eu visitei lá a instituição, né, que trabalha, que fabrica o papel cimente, que foi os crachás do nosso fórum, né, foi através dele, porque o que eu fiz ali? Ali é o ESG puro, né, porque é sustentável e vem de uma instituição que tenta ressocializar algumas pessoas que eram dependentes químicos. Então, nós estamos fazendo, é circular, né? Isso é importante. É quase um PDCA, né? Exato. E né, quem fez todo o nosso buffet do fórum foi uma associação de mulheres de São Benedito, que fez toda a produção sem reciclado, sem gerar material, sem reciclado não, sem descartáveis, né? Sem descartáveis ali, tudo retornável, voltado para o orgânico, nada de produto industrializado. Então, os eventos têm que ser repensados. Então, é uma maneira assim, se eu não consigo reciclar, mas eu posso reduzir, né? Então, esse é um desafio muito grande. 322 mil toneladas todo santo dia. E a gente está aqui para mudar isso com a informação. Com certeza. E é através desse tipo de informação, através da rádio, né, através dos podcasts, essa nova maneira de chegar na casa das pessoas, não, na mão das pessoas, né? Que chega através do celular. Então é importante a gente trabalhar isso. Só tenho a agradecer ao Sebrae, agradecer a você, Carlos, através do podcast, importante. E agradecer também aqui o Rafael, que nós precisamos, né, Rafael, estreitar mais ainda, para que a gente possa potencializar mais ainda tanto o nosso consórcio quanto a nossa Ibiapaba e fazer esse foco do ESG para o nosso território. Rafael, muito obrigado por sua participação, né? O podcast, além de levar esse conteúdo para milhares de pessoas, a gente acaba também unindo instituições e cabeças pensantes como vocês, aproximando ainda mais para um único propósito, né? Que a gente faça com que a nossa região ela cumpra um dos pilares que a gente sempre está falando, né? Que seja mais sustentável. Muito obrigado por sua participação, obrigado pelo livro que você está deixando para a gente sortear aí para a turma. Gratidão, acho que a palavra é essa. Agradeço o convite aí em nome do Sebrae, do OpaCast. Elton também, sempre um prazer revê-lo. E eu vejo o propósito da nossa empresa em momentos como esse também. O propósito da nossa empresa é desenvolver pessoas e organizações para uma jornada mais sustentável. Eu tenho certeza que você que está aí assistindo a gente saiu com um conhecimento, um aprendizado novo, e esse é o propósito. Isso é o porquê que eu acordo todos os dias também, viu, Joe? Então é importante a gente ter isso firme. E quero dar uma dica. Para quem ainda está começando aí o ESG, comece pela governança, que é o G. A governança ele tem esse poder de impulsionar o ambiental e o social. Então, se você está em dúvida aí por onde começar, vai no governança primeiro, que você vai conseguir ampliar esses seus horizontes. E vocês também têm que estar atentos ao cenário do negócio de vocês. Oportunidades, como o Elton trouxe aqui, de fazer novos negócios, de unir territórios. Analisem o seu território, a sua cadeia de valor, para que você também possa pensar em novos negócios dentro dessa base do ESG. E qualquer dúvida, mais contatos, segue a nossa rede social, que é a Avalie Consultoria, e tem o nosso site também, avalieconsultoria.com.br, que tudo vai estar lá. Agradeço demais a vocês. Show de bola. E claro, agradecer esse parceiraço aqui do OpaCast, né, que nos deu essa oportunidade de agregar a nossa arte de comunicar, de se preocupar com assuntos que realmente sejam relevantes para... que foi um dos propósitos do OpaCast, quando eu sentei para conversar com o Joe, foi assim, cara, eu não quero fazer mais um podcast, lembra, né? Eu quero fazer o podcast. Não foi com soberba, não foi querendo ser melhor que ninguém, mas é para fazer o melhor, é para fazer a diferença. Eu acredito que seja o mesmo propósito de vocês em relação ao trabalho. Então, Joe, obrigado pela parceria, obrigado pela confiança no OpaCast, por ser, assim, embaixador da Semana do MEI, em poder produzir esses conteúdos exclusivos para você que está aí do outro lado. E eu reforço a frase que o Wagner falou no dia 25, no Esquenta da Semana do MEI. Você, empreendedor,
Não era para a gente estar aqui dizendo, tem uma comunidade, temos um site que nós fizemos exclusivo com toda a programação, tem um material que a gente vai disponibilizar aqui. Você, empreendedor, tem que buscar, tem que ir atrás, tem que dar o primeiro passo, tem que ser referência. Porque para o crescimento, você precisa sair da zona de conforto, né? Eu vi uma frase que me impactou muito. Hoje eu estava na estrada indo fazer uma cobertura em um evento no município vizinho daqui. O cara falando assim, o homem tem 2 vidas. A segunda começa quando ele percebe que ele só tem uma. Que, meu amigo, é só uma vida que a gente tem. Então não vamos desperdiçar ela, vamos fazer o nosso melhor. Joe, obrigado, parceiro. Tamo junto, suas considerações finais. Você já falou, foi tudo aqui, né? Mas assim, agradecer primeiramente receber o convite, aceitar o convite de prontidão. Rafael veio de Fortaleza para cá, né? Então, a gente percebe o quanto de conteúdo tem aqui. Se a gente fosse ficar mais tempo, teria conteúdo para muito mais conteúdo, né? Muito mais trabalhos aí pela frente. Mas o que eu quero transmitir para o pessoal que está nos assistindo é que olha a quantidade de trabalho que a gente não está desenvolvendo, a gente está desenvolvendo na região da Ibiapaba, né? Então eu sempre gosto de frisar: território próspero, sustentável e acolhedor. São 3 palavras que, com tudo que nós conversamos aqui, ele deságua nessas 3 palavras aqui. Então, em nome do Sebrae, queria agradecer a vocês que estão aqui, esse grande empreendedor que está conosco, né, fazendo esse trabalho acontecer de uma maneira diferente. Não é porque eu sou melhor, é porque eu sou diferente, entendeu? Você é um cara diferenciado, e você aí que está do outro lado, acessa a comunidade, entendeu? Confere o conteúdo diferenciado que a gente está fazendo, e esse aqui só é mais um dos episódios. Terão muito mais por vir aí, com diversos outros temas que são importantes para que o seu negócio consiga se desenvolver e se diferenciar da concorrência, não é isso? Com certeza. Valeu, Joe, gente. Obrigado. Agradecer aqui todos os nossos parceiros. Por favor. Tem que finalizar com o Terra Próspera. Daqui a pouquinho. Vamos fazer vai ensaiando aí com os meninos. Convidar para o fórum o pessoal. É mesmo. Para ficar atento aí às datas. Isso mesmo. Fala do fórum. 8 e 9 de agosto. Certo. Estamos preparando a primeira Expo Recicla da Ibiapaba, junto com o 2º Fórum de Desenvolvimento, Cidadania e Sustentabilidade. Esse é o tema do nosso fórum, que a gente vai tratar essas questões na Ibiapaba, o desenvolvimento da Ibiapaba, mas com cidadania e com sustentabilidade. Até lá, toda a comunicação que nós tivermos do OpaCast vai ser responsabilidade nossa. Eu espero que entre dentro de alguma das ODS, né, da ECG. Nós vamos levar o OpaCast para dentro do fórum. Com certeza. Eu acho que a gente tem que fazer um OpaCast só do fórum. Sim, é justamente isso aí que eu ia falar. Perfeito. Até lá, toda a comunicação do OpaCast, vamos inserir informações que vão acontecer em relação ao fórum, vai estar na descrição de todos os nossos vídeos. Nesse aqui específico, que nós falamos sobre sustentabilidade e ESG, vai estar a rede social de cada um dos nossos convidados, o site da empresa de cada um deles, informações específicas do que precisa ser dito, né, do que eles acharem relevante para que a gente possa colocar aqui. Então, se você não conseguiu anotar, tem dificuldade de pesquisar um site, tá tudo aqui na descrição, bonitão. Então não tem mimimi, conversa fiada que não vai conseguir fazer porque você não anotou, tá? Então a conversa aqui, como a gente começou o primeiro episódio do OpaCast, eu disse, se você é muito do mimimi, então tu vai para outro canal, porque aqui não tem vez para isso. Aqui tem vez para quem quer realmente crescer, quem tem vontade de evoluir, quem quer ver o outro crescendo, porque não adianta você crescer sozinho. Você tem que trazer o outro com você e fazer o outro crescer. O seu crescimento, ele não vem a partir do seu crescimento aqui individual. Faz quando você faz o outro crescer. Automaticamente o resultado vem para você, tá bom? Então, agradecemos vocês mais uma vez, nossos convidados aqui, o Sebrae, né, que trouxe essa oportunidade ímpar para o nosso podcast, trazendo aí como embaixador da Semana do MEI esse evento que é realizado
a nível nacional, e aqui o Sebrae Ibiapaba sendo pioneiro mais uma vez, né? Dentre vários projetos de pioneirismo, mais esse, lançando a Semana do MEI com quase um mês de antecedência e com conteúdos específicos para vocês. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, e se você gostou do conteúdo, vem muito mais por aí. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, deixar aquele like maroto, para que esse conteúdo ele possa chegar para muitas outras pessoas, tá bom? Agradecer também nossos parceiros que estão com a gente desde o início, Pousada Ramilos, nosso patrocinador oficial, e se você sentiu o desejo no coração de patrocinar esse projeto, fala com a gente aqui nos comentários, tem nosso telefone, rede social aqui na descrição. Agradecer também a equipe do Noar, são profissionais extraordinários que não medem esforço para levar uma comunicação de tudo isso que a gente está fazendo aqui, não adiantaria se não tivesse uma equipe profissional por trás para dar esse suporte e levar a informação até você. Então, muito obrigado. Estúdio Noar, aqui em Tianguá, um dos melhores estúdios para gravação do seu conteúdo, tá bom? Deus abençoe. A gente se vê com mais conteúdos específicos para a Semana do MEI. Amanhã tem mais. Tchau. Terra próspera. Ah, é verdade. Ainda tá gravando? Ainda tá gravando? Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. Então, no 3, a gente vai dizer Ibiapaba. Aí os 4 falam terra próspera, sustentável e acolhedora. Beleza? Então vamos encerrar assim, ó. Ibiapaba, terra próspera, sustentável e acolhedora. Agora sim, valeu. Até mais. Tchau, tchau.